ouvintes, eu me chamo Juliano Silva e hoje o nosso episódio quinzenal tá diferente. Eu tô gravando esse áudio aqui sem uma introdução e com uma dinâmica mais rápida, pois eu e a William, infelizmente, não estamos gravando juntos nesse momento. Então, para quem tá ouvindo esse episódio na data de lançamento, sabe que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, vem passando por uma intensa enchente, que se iniciou entre o final de abril e o início de maio deste ano 2024. As enchentes que assolam nesse momento e hoje várias cidades do RS são causadas pelo aumento do nível do Rio Guaíba, que ultrapassou os 5,30 metros na capital, atingindo a maior marca desde 1941, quando chegou a 4,76 metros. Então, é assim uma métrica muito impactante nesse contexto. E já é considerado a maior catástrofe climática da história do estado, atingindo uma população de mais de 400 municípios. Isso levando em conta que o estado aqui, ele possui 497 municípios. É importante lembrar que essa tragédia que vem acontecendo também foi intensificada pelo descaso das gestões governamentais de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, a partir de a gente ver em muitos momentos um certo negacionismo climático em relação à situação do planeta, e do país em geral. Para ter uma imersão da situação, aqui a gente tem mais de 11 milhões de habitantes e a marca de pessoas afetadas, ela já chega a mais de 2 milhões e está aumentando. Além também de que mais de 600 mil pessoas tiveram que sair de suas casas e, como eu disse, esses números eles seguem aumentando. É só um referencial da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, do dia que eu estou gravando, que é o dia 14 de abril. E, além disso, a gente tem bloqueios em dezenas de pontos nas estradas estaduais, tanto por deslizamentos de terra, alagamento, destruição de pistas ou queda de barreiras e árvores que gera mais perigo para a população. Como a gente tinha informado no nosso Instagram, o Stories_Cast, a nossa equipe ela vive no que chamamos de a Grande Porto Alegre, que é a maior região metropolitana do sul do Brasil. E além de nós próprios, a gente teve amigos e familiares que estão sofrendo os danos brutais desse contexto atual, sendo a perda de casa, a dificuldade de acesso à luz, água potável e comida. Até o momento a gente está seguro e bem, lidando com os desafios e dificuldades desse contexto, além também de estarmos conseguindo ajudar outras pessoas, porque a cada dia que passa nas nossas cidades é uma luta para resgatar e salvar o máximo de pessoas e animais possíveis. Nesse sentido, de vocês entenderem o que estamos passando, eu perguntei para a Júlia como é que está sendo o dia a dia dela e agora eu vou deixar o áudio dela com vocês. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 55 o número de mortes causadas pelos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. Mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Boa noite. Mais de 300 mil pessoas estão sem luz no estado. Os números de desabrigados e desalojados não param de subir. 82 mil pessoas agora tiveram que sair de casa. Em cidades da região metropolitana, o alerta de inundação extrema levou à evacuação de bairros inteiros. Aqui em Porto Alegre... Olá, ouvintes do Stories, aqui é a Júlia Bart, direto de Viamão, município do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre. Bom, esse episódio é meio atípico, como o Juliano já deve ter explicado, a gente não tá gravando juntos, então cada um tá gravando sozinho, assim, porque é realmente mais uma conversa / desabafo / relato sobre o que tá acontecendo agora no nosso estado. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe, praticamente o Brasil inteiro já sabe que a gente está sofrendo muito com enchentes aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E não dá pra dizer que era algo que a gente não previa, porque era algo que a gente sabia que ia acontecer em algum momento,
desde o ano passado, a gente vem sofrendo com várias chuvas severas no estado e algumas pequenas enchentes, né? Mas sem nenhuma lei de proteção não, mas sem nenhuma política pública eficiente para tentar remediar ou tentar entender de fato o que a gente precisa fazer para que as pessoas não sofram tanto com as chuvas que estão acontecendo no estado, né? A gente vem aí também de governos que são negligentes e que certamente não fazem política pública para isso, não ligam tanto para isso, acham que a questão da climática se resolve com empreendedorismo, com investimento em mais construtoras, em mais empresas que vão mais tirar do que pôr alguma coisa de fato no estado. Então, é uma tragédia anunciada que aconteceu no Rio Grande do Sul. E realmente a gente tá meio sem roteiro. Eu tô sem roteiro pra esse episódio, assim, porque eu acho que é muito mais um sentimento, né, do que qualquer outra coisa, do que qualquer texto que a gente possa criar aqui. Mas eu acho que é importante dar o relato, assim, da minha relação com a região metropolitana de Porto Alegre. Não sei se a maioria das pessoas sabem, mas eu e o Juliano crescemos na região metropolitana, ali entre Sapucaia e Esteio, onde o trem ali, né, a Transurb, né, o sistema metroviário alcança, né. Então, eu realmente conheço bastante as cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Canoas, Porto Alegre, que é onde o meu limiar, né, de quando eu era criança, que via ali o trem passando, então eu entendia que aquele ali era o meu mundo, né, aquelas cidades ali era o meu mundo, né. Tenho e tive muitos amigos dessas cidades também, então eu sempre estava muito transitando por essa região, e eu gosto muito de falar também quando as pessoas me perguntam da onde que eu sou, eu gosto de falar que eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, porque realmente é como se fosse um grande ecossistema, assim, sabe? Porque a questão com o trem, né, é um negócio muito específico. Tu conseguir pegar um trem numa estação e em 20, 30 minutos tá em outra cidade, sabe? E tá em outro centro urbano. Então isso sempre foi uma coisa muito grandiosa pra mim quando eu era pequena. E até hoje, assim, eu gosto muito de andar de trem, de voltar pra essas cidades, de lembrar os tempos que eu passei nesses municípios. Apesar de que também agora com essa situação a Transurb não está funcionando, né? Porque os trilhos estão alagados, as estações estão alagadas. E, enfim, né? É uma situação muito tensa, assim, que eu acho que a gente nunca pensou que a gente ia passar. Apesar de que eu falei que é uma tragédia anunciada, eu acho que é a primeira grande tragédia, assim, que nosso estado, nossa região tá passando. Porque eu nunca lembro... Eu lembro de muitas vezes, assim, da estação, por exemplo, alagar em Porto Alegre, e aí o trem ia até uma metade. Mas nunca, de fato, de toda a Transurb parar, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa só em greve, basicamente, assim. Então, isso é uma coisa que me chocou bastante e que meio que me trouxe pra essa realidade de que, beleza, agora a gente realmente está numa situação muito crítica e uma situação que, poxa, a gente não tem como se locomover, né? Então, né, em relação a essa questão de locomoção também tá bem complicado, porque, como eu falei, agora eu moro em Viamão, e aí, só pra vocês entenderem, né, depois de Porto Alegre tem Viamão, e aí tem outras cidades também, né, mas essas cidades não tem metrô, né, não tem os trens. Então, Viamão, onde eu moro atualmente, não existe trem, mas quando eu ia pra minha mãe, por exemplo, que mora em Sapucaia, eu ia até Porto Alegre, depois pegava o trem até Sapucaia. E hoje em dia, para pegar o ônibus aqui, até que não tá tão difícil, mas eu acho que a questão de que tem menos ônibus, os ônibus não estão indo pro centro de Porto Alegre, faz com que tenha mais pessoas, né, dentro dos ônibus, né, tá bem reduzido, assim, os horários, né, então as pessoas começam a se amontoar muito dentro do ônibus, e aí é uma situação bem complicada também, né, mas enfim, a gente tem que trabalhar, não adianta.
as pessoas têm que ir trabalhar, infelizmente, numa situação dessas, né? Mas também sobre essa questão de como é que foi esse começo, né, de calamidade pública, por assim dizer. Aqui em Viamão não foi tão atingido assim quanto os outros municípios. A gente é um município bem grande até, bem maior que Porto Alegre. Por onde eu morar também é um lugar bem elevado. Eu moro perto de um morro, né? Então é um lugar que dificilmente ficaria alagado assim. Então o que aconteceu aqui foi o desabastecimento de água. A gente ficou sem água por uma semana, eu acho. Um pouco mais de uma semana e voltou faz poucos dias. E aí, nesse tempo, eu tive que ir Tem uma bica aqui perto. E pra quem não sabe, bica é um lugar onde corre água de graça, assim. Água que dá pra usar, sabe? Então, tem uma torneira que o pessoal disponibilizou. E aí, tem essa bica onde a gente consegue pegar água. Enfim, e aí, nesse lugar, a gente pegou algumas águas, assim. A gente ficou um dia inteiro, um domingo inteiro lá. E aí conseguimos encher alguns baldes de água. A gente ficou em torno de 6 horas, desde a 1 até as 6, 7 da noite, mais ou menos. E conseguimos pegar bastante água que deu pra semana, assim. E a sensação que eu tive falando com o pessoal da fila da bica foi uma sensação meio de calamidade e também de pandemia. Parece que a gente tinha voltado para aquele aspecto pandêmico onde a gente ficava só falando sobre aquela situação, tentando entender aquela situação, tentando ver se os nossos parentes estavam bem, tentando ver se o governo estava fazendo alguma coisa. Então, uma sensação muito de angústia, muito de estresse, muito de ansiedade, que é o que eu realmente também estou sentindo nesses últimos dias. E era essa sensação de todo mundo, assim, que eu conversei sobre, até com meus amigos e familiares, assim, todo dia tentando falar com eles, perguntando se eles estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa, porque basicamente o pessoal que não ficou alagado, com a casa alagada, ou ficou ilhado, ou ficou sem água, então cada um teve alguma situação ali pra viver, e basicamente todo mundo teve foi atingido de alguma forma, né? Mas é uma sensação de bem pandêmica mesmo, assim, de que a gente tá vivendo todo aquele pesadelo de novo. Mas, enfim, esses últimos tempos também nos últimos dias, eu tentei dar uma relaxada também. Porque eu acabo vendo muita notícia, fiquei ouvindo muita rádio, vendo muito canal de notícia, lendo muita coisa nas redes sociais. Então, nos últimos dias, eu tentei dar uma relaxada, eu tentei ver algumas coisas que eu tava querendo assistir, pra realmente descansar a cabeça e desopilar um pouco, porque se a gente não tentar ver um futuro, se a gente não tentar ver uma forma de sair disso, a gente sempre vai achar que é aquilo ali que a gente merece, sabe? Que é esses governantes que a gente merece, que é esse tipo de vida que a gente merece, que é esse tipo de calamidade que a gente merece, e é claro que não. O povo é forte, o povo luta, mas também o povo precisa ter esperança, né? Tentar ver uma luz no fim do túnel. Aí eu acho que a partir disso, né, tentar prestar atenção nas coisas boas da vida, nos detalhes, eu acho que é uma parte também importante quando a gente passa por esse tipo de situação. Obviamente não foi tão horrível quanto as pessoas que tiveram que sair de casa, que tiveram que abandonar seus pets, que perderam todos os seus pertences. Muita gente ainda tá em abrigo, muita gente ainda não tem previsão de voltar para casa. Mas a gente tem que ter um pouco de esperança de que dias melhores virão. Sobre a região metropolitana ainda, né? Eu tenho um carinho enorme por essas cidades que foram afetadas, por essa região. É a região que eu me criei, basicamente, a região que eu conheço, que eu gosto, que eu sinto um carinho enorme e que eu espero muito, muito, muito mesmo que logo melhore, que a gente possa voltar para esses lugares, que a gente possa rever esses lugares e pensar que, beleza, aqui passou um desastre, mas aqui também o povo conseguiu se reerguer, conseguiu voltar e conseguiu reconstruir de novo, né? E, enfim, eu não vou me aprofundar muito, também me alongar muito, porque realmente, como eu falei, é mais um desabafo de como foi esses dias, de como eu me senti. E eu espero muito que em breve a gente consiga voltar com o Stories e trazer
volta aí das nossas análises culturais. Eu acho que logo a gente vai conseguir fazer isso. Temos vários roteiros já. Também temos vários planos legais pra trazer pra vocês. Várias coisas divertidas pra gente fazer também. Então fiquem de olho que logo a gente volta com os episódios normais. E talvez esse quadro também aqui fique bastante recorrente, mas não pra falar de desastres naturais, mas sim pra falar sobre coisas além do que a gente faz de pauta, do que a gente traz de análise, tá? É isso, gente. Fiquem bem, fiquem seguros. E pensem que isso logo tudo vai passar e a gente vai poder todo mundo se rever, se reencontrar e estar com as pessoas que a gente ama. É isso. Beijos. Eu vou iniciar minha fala, assim como a Vulha fez, falando de qual município eu sou, né? Atualmente eu moro em Porto Alegre, mas não sou daqui, não nasci na cidade. E como a Vulha falou, ela deu um contexto muito legal, assim, sobre a nossa, né, onde a gente foi criado, de algum modo, né? De onde a gente surge, assim, em qual região, né, a gente veio, né? E ela apontou muito bem a questão da região metropolitana, estando muito ligado, né, à relação. Acho que as pessoas em geral, né, que têm dessas cidades que ficam em torno de uma grande capital como Porto Alegre, né? Eu também não tenho muito roteiro, é muito mais falar o que a gente está sentindo e vivenciando nesse momento. Então, como eu comentei, né, a gente divulgou no nosso Instagram do Stories alguns piques e algumas campanhas, né? Uma dessas campanhas eu tô participando, né? Que é uma das campanhas de solidariedade, né? Aos atingidos pela enchente. E desde que iniciou todo esse caos, né? Quase 2, 3 semanas, até o tempo parece muito confuso, né? Quando a gente se insere nesse contexto. Porque atualmente os trabalhos foram suspensos, né? Aulas, escolas, faculdades, né? Eu que ainda estou cursando História, né? Então a gente se encontra num limiar onde foi tudo suspenso por causa da situação de calamidade pública que a gente encontra hoje no Rio Grande do Sul. E diariamente, né, na nossa campanha, a gente tá na rua, tá fazendo alguma atividade para auxiliar a população que foi atingida por essa enchente, né? Então, eu acho que a gente viu muito disso, né? Muito da população se organizando de forma independente também, a partir dos movimentos populares, dos movimentos sociais, né? Se organizando para auxiliar as pessoas que foram atingidas. Então, né, uma das tarefas que a gente toca hoje é a questão de produzir marmitas, né, para as famílias e para os desabrigados e para as pessoas que estão em abrigos. Além de marmitas, essas últimas semanas a gente também ficou muito na tarefa de levar água, porque por um bom tempo a gente ficou sem água em Porto Alegre, nas cidades próximas da região, e era, né, levar água tanto para os abrigos como para comunidades que foram atingidas. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre, a gente tem diversos quilombos urbanos, quilombos que se construíram a partir da resistência, né, da periferia, entre aspas, da cidade. Além de quilombos, comunidades indígenas, outras comunidades. Então, a gente ficou muito nessa missão de levar água, levar alimento, porque ainda mais numa situação em que a locomoção a partir do transporte, a partir das pessoas, fica difícil. Além da própria enchente estar invadindo a casa das pessoas, as pessoas não conseguem, né, realizar as questões básicas do dia a dia. Então, a gente ficou nessa missão. Até porque, talvez por eu estar em um dos centros de onde está acontecendo esse caos todo, que é, de algum modo, Porto Alegre, além de outras regiões, Canoas, nem se fala, é uma cidade que a enchente tomou assim como um todo, né? Mas por eu estar aqui, é muito difícil a gente conseguir ficar parado. É muito difícil a gente conseguir... é muito difícil a gente ficar ouvindo helicóptero toda hora, né, passando pela cidade, passando pela região e ficar, né, parado sem tentar, né, auxiliar. E na região em que eu moro, ela não foi diretamente afetada, mas a gente teve que passar um período, né, longe de casa, porque chegou água nas nossas ruas,
né? Então não tinha como se locomover, além também de ser muito perigoso ter o contato com a enchente. E a gente teve que sair, né, da nossa casa, né, de casa. E eu me pegava muito pensando, a sensação de sair de casa, de abandonar a minha casa, não sabendo quando eu ia voltar, ela é muito dolorida. E pensando que a gente não vivenciou ainda a situação mais drástica disso, que é perder toda a casa, que é perder parentes, que é perder o filho, que é perder a mãe, que é perder o pai, que é perder toda a vida da pessoa construída ali a partir da casa, né, a partir de seu espaço de convivência, de existência. Perder isso é muito dolorido, muito dolorido. Então, só a sensação de que eu poderia, né, passar por isso, assim, é algo muito pesado, né? E, como eu falei, a gente está, né, no momento, numa situação, né, estável, onde a gente consegue ajudar as pessoas, mas ainda fomos atingidos pelas consequências dessa situação, mas é importante evidenciar, né, que a situação é mais drástica ainda do que a gente está passando hoje. E realmente, como a Julia comentou, parece muito uma situação de pandemia, né? E hoje a gente vive só no nosso estado, né? Acho que as pessoas de outros estados talvez não devem compreender o que a gente passa. Além, claro, alguns estados já passaram por situações parecidas, mas a gente vive algo muito próximo ao que foi a pandemia, vivenciando o que foi a pandemia. Claro que na pandemia a gente não saía de casa, ajudava as pessoas, não transmitia, né, o Covid para outras pessoas. Mas aqui é um pouco diferente, eu acredito, né? Porque hoje a gente vê um grande movimento de voluntariado das pessoas que estão auxiliando, né, outras pessoas. E isso se torna muito importante nessa situação que a gente está passando, em que a gente vê de algum modo, sim, eu acho, o Estado, né, as instituições, né, que estão sendo geridas hoje, falando sem nenhum rodeio, né, que são instituições e gestões governamentais que são da direita, que governam aqui e que são os culpados, né, são os culpados e devem ser, né, responsabilizados por essa crise climática que a gente está vivenciando, porque a gente tem um governo estadual que promoveu uma série de ajustes fiscais, né, que autorizou o desmatamento de áreas de proteção ambiental, né, além de ter, de algum modo, desconstruído a lei estadual contra agrotóxicos, privatizou serviços públicos, né, e adotou diversas políticas de austeridade aqui para o povo gaúcho. Então, o que a gente vive hoje, ela reflete um grande problema do sistema econômico que centra os interesses em obter lucros para uma pequena parcela da população, enquanto, né, outros, a parte periférica, as comunidades, estão sofrendo as consequências dessas decisões. Além de seguir essa mentalidade de que a gente, como ser humano, domina a natureza. Então, hoje, colocar esse contraponto de que a natureza é nosso inimigo está nos matando aos poucos. Então, eu acho que parte muito da gente retomar, né, pensamentos e ensinamentos dos povos originários de como lidar com a terra, de como lidar com o espaço. Senão, a gente vai continuar vendo o que a gente vê hoje no nosso estado. A gente tem pessoas que estão morrendo por uma situação de crise climática, pela situação de enchente. As pessoas saíram de suas casas. A gente tem, né, o que a gente fala que são os refugiados climáticos. Também é um outro debate muito mais extenso sobre esse próprio termo. Eu até trouxe uns dados até para a gente analisar e pensar, né, que a agência de refugiados da ONU, né, aponta que 30,7 milhões de pessoas foram deslocadas de seus territórios, de suas casas, até 2020 por desastres relacionados ao clima. Já outro dado do Banco Mundial estima que 17 milhões de pessoas na América Latina terão que abandonar suas casas por questões também ambientais. E essa realidade que a gente vivencia tem como causa a exploração predatória da natureza, que decorre, sim, de uma decisão política. O que a gente vivencia hoje parte de uma decisão política. Então, a gente teve muito, né, as pessoas comentando, não vamos politizar, não vamos problematizar, né, as gestões governamentais nesse momento de crise, mas é nesse momento que a gente tem que mais pautar e bater nisso, falar sobre isso. E não é só a questão de politizar, a questão é de apontar os culpados, porque quem é culpado está falando isso, tem esse discurso de que a gente não tem que politizar, né, esse debate, essa discussão.
E acho que é até importante dar ênfase. A gente tem, né, discussões com a questão do racismo ambiental e pensar que até um desastre, como uma enchente, ele é desigual. Ele vai atingir, ele vai afetar muito mais comunidades que são atravessadas por marcadores de classe, de gênero e raça. Então, o próprio enchente é desigual. A gente tem claramente uma divisão territorial de onde mora a população. Então, a própria questão da enchente, ela é desigual e ela vai atingir pessoas que estão marcadas por esses cortes. Eu até lembrei da discussão que a gente teve no último episódio do Stories, que a gente até convidou um amigo nosso, né, o Andrei, e em que a gente, né, levantou o debate a partir dos filmes do Hayao Miyazaki, que pauta muito a relação do homem, natureza, né, do homem com a tecnologia, essa relação. E uma das falas do Andrei foi sobre um filme, né, um dos filmes do Miyazaki, que pauta bastante a questão, né, da relação dos territórios com o próprio imperialismo e como essa relação predatória da natureza, que foi com Princesa Mononoke que a gente fez essa análise, e outros filmes também. E a gente trouxe esse debate, né, de que a gente precisa mudar a lógica do sistema, porque essa dívida climática é preciso cobrar mudando o nosso sistema, mudando o sistema capitalista, o sistema que a gente vivencia hoje. E eu acho que tudo isso é uma grande mistura, né, dessa racionalidade predatória com o meio ambiente, né? A gente tem também a gente tem um grande setor no Brasil que é a favor e apoia e fomenta o que é o agronegócio, o que é a relação do agronegócio, enfim, as corporações transnacionais que invadem, né, os países, a especulação imobiliária, a própria questão da desregulamentação ambiental que aconteceu no estado e, em geral, o negacionismo climático. Assim como a gente teve na pandemia a questão de negar a ciência, a gente tem um grande negacionismo climático que não abre os olhos para o que está acontecendo no Brasil, no estado. Enquanto a gente sabe que quem é mais afetado é a população pobre, é a população periférica. Isso tem corte, como eu falei, tem corte. E, em meio a esse caos, como eu comentei, a gente tem, né, as pessoas se auxiliando, as pessoas ajudando. Então, eu acho que é um pouco também do que a Folha comentou, de que o povo tem poder. O povo pode estar à frente das tomadas de decisões, de solidariedade, né, a quem foi atingido e quem está passando por uma situação de precariedade nesse momento. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem instituições que são geridas, né, por grupos que vão contra hoje a questão ambiental, o debate ambiental, mas acho que não é ainda sobre desacreditar dessas instituições, desacreditar do Estado, né, que precisa estar presente na vida das pessoas. A partir de agora, é manter o apoio humano. Hoje mesmo eu passei o dia fora de casa, nessa correria, nessa função, que é muito importante nesse momento. E eu acho que agora o apoio humano é importante, o apoio material, o apoio a partir de doações para o estado do Rio Grande do Sul, para as cidades, para as principais cidades que foram atingidas, mas a gente tem mais de 400 cidades atingidas, então para reconstruir isso vai ser uma grande força-tarefa, né? A gente sabe, a gente tem um grande apoio também do governo federal, né, vindo para o Rio Grande do Sul, auxiliando o Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que não vai ser o bastante, não vai ser. E eu acho que essa situação ela só faz a gente refletir de que o início de construir um novo mundo para as próximas gerações, ela começa em a gente superar essa emergência climática, superar ela, senão não tem futuro, é superar a questão de focar em lucrar ao invés de alimentar quem precisa, dar casa para quem precisa. Então, eu acho que reconhecer que a resposta é reconhecer que a mudança não vai vir de cima, não vai. Então, também se vê nesse sentido da participação da população nas decisões. Eu acho que é colocar a população, né, à frente disso e de algum modo também pensar. Eu acho que é dar voz para a ciência, dar voz para o povo, para a sociedade, dar voz
para organização independente da população, para os movimentos sociais populares, e a gente também está tomando a frente dessas discussões e, além de tudo, é mudar o sistema. Então, pessoal, esse é o Story Off, que é um quadro que a gente já estava pensando em propor, né, em trazer, e agora, né, nessa necessidade de a gente poder falar com vocês sobre o que a gente está vivenciando, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, calhou de iniciar, né, o quadro com esse episódio, infelizmente, e com esse cenário que a gente está, né, trazendo para vocês. E lembrar que nas nossas redes, né, principalmente no Instagram, lá no Stories_Cast, a gente divulgou alguns pics para quem puder estar auxiliando, né, as campanhas em solidariedade aos atingidos pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. E ali tem diversos pics de diversas campanhas que estão diariamente, né, que estão no dia a dia aqui nas cidades do estado, auxiliando e ajudando e tentando salvar as pessoas que foram atingidas. Então é muito importante quem não conseguir ajudar humanamente, estando presente, estando auxiliando essas pessoas, que ajude, né, se conseguir, doando alguma coisa, né, para estar apoiando essa causa. E até essa situação se normalizar, logo o Stories ele volta ao normal, com a programação ao normal. E se tudo der certo, vai ser em um momento em que a gente vai poder respirar, sentar e fazer o que a gente gosta de fazer, que é conversar, que é trocar ideia, que é pensar, né, sobre a história, pensar sobre as obras que a gente traz aqui, pensar sobre a arte em si e tentar contribuir com esse espaço que a gente está construindo aqui no Stories. E claro, né, a gente vai estar mais preparado e também com maior propriedade para discutir sobre esse período que a gente está vivenciando e os impactos que tem e terá no tempo e na história. É isso, pessoal. Até mais.